Pronto, Ale, estamos entrando. Vai entrar aqui já já. Já vou dar boa noite pro pessoal. Oi, gente, boa noite. Obrigada a todos que estão aqui já presentes. Novamente, dizer que nós estamos com saudade de vocês, claro, sempre. E que essas lives é uma forma da gente estar trazendo um pouco de conteúdo para todos vocês, né? Para a gente estar presente, trazendo conteúdo, trazendo informação, né? Nesse momento online, nessa nova forma. E aí, como a gente tinha falado, né? De estar trazendo aí é, algumas opções, né? De tratamento, fugindo um pouco do tradicional. Eu convidei a Alessandra. A Alessandra eu já fiz alguns trabalhos com ela. Ela também já fez alguns trabalhos aí com a associação. E eu queria apresentar a vocês e gostaria que ela falasse um pouco mais. Alessandra Marinho Rembick. Se apresenta, Lê, é contigo. Oi, pessoas queridas, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada, Carla, pela oportunidade. Obrigada a vocês que estão presentes, né, por me darem essa oportunidade de poder contribuir realmente com um pouco do que eu sei, com o propósito de ajudar o dia a dia de vocês. Né? Eu vou falar um pouquinho do que eu faço primeiro, para depois a gente entrar no assunto. É importante dizer que o assunto que eu trouxe é um assunto extremamente complexo e extenso, porém eu vou trazer para vocês de uma forma simples e mais sucinta, bem mais sucinta, que é para vocês terem uma noção do que são os corpos sutis, do que são chakras, o quanto eles impactam no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Eu estou aberta aí às perguntas, vocês fiquem à vontade para me interromper e fazerem as perguntas para esclarecerem as dúvidas. Eu trouxe aqui umas anotações, então de vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha ali para não deixar passar nada, né? Para eu trazer o que eu acho que é mais relevante para o conhecimento de vocês. Como a Carla falou, eu sou a Alessandra, eu sou do Espaço Semente, terapias holísticas e complementares. Eu trabalho com terapias de cura, que é o reiki tradicional, o reiki sui, o karuna reiki, a cromoterapia, a radiestesia radiônica e o magnified healing. Como o nome diz, terapia holística. Holística por quê? Porque vem de holos, que é o todo, é o inteiro. Todas as terapias que são consideradas alternativas ou complementares, elas abrangem esse todo, que são todos esses corpos além do físico. Na medicina alopática, normalmente restringe-se ao corpo físico. E as terapias holísticas, elas, pelas próprias técnicas, elas acabam atingindo esses demais corpos para vocês agora. Eu queria também falar, atualmente eu estou trabalhando somente com o reiki à distância. Eu estou com um valor super promocional, justamente para poder dar acesso a mais pessoas, para que tenham oportunidade de sentir essa energia, né, e se beneficiar com o que essa energia traz. Então, quem tiver interesse, fala comigo depois no privado, a Carla vai colocar aí o meu WhatsApp. Vocês também podem falar comigo pelo Instagram, Facebook, e eu dou mais informações. E eu também queria falar a respeito de um trabalho que eu estou fazendo em grupo às segundas-feiras. Esse é um trabalho gratuito, feito através do aplicativo Zoom, toda segunda-feira às 8 horas. Eu também convido quem tiver interesse de participar, pode falar comigo. A gente faz o que a gente chama de exercício do Cristo grupal. É a ativação da energia crística dentro de nós e a doação dessa energia para o planeta. Então, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais a respeito desse trabalho que está sendo feito, se alguém tiver interesse em participar, também entra comigo no privado e eu explico um pouco mais a respeito do trabalho e como que ele é. Ele é gratuito e todos aqueles que sentirem seu coração de participar são super bem-vindos. Dito isso, eu acho que eu posso começar. Alguém quer falar alguma coisa? Posso começar, Carla? Pode começar. Por enquanto o pessoal tá dando só boa noite. A Gabi falou que trabalha com tudo que ama, que ela ama, enfim.
Eu estou fazendo esse trabalho, realmente é um trabalho que eu amo, né? Eu trabalhei muitos anos na empresa, mas eu sou ligada às energias desde novinha, desde muito novinha. E eu sempre tive o propósito e o objetivo de ter um local no qual eu trabalhasse somente com as terapias. Eu também pinto mandalas, faço o que eu chamo de arte em cristais, que são umas mandalas com umas aplicações de cristalzinhos, né? Tudo voltado ao propósito de propagar energia. Então vamos lá, os corpos sutis, né? Para a ciência esotérica, não existe somente o universo físico. Para a ciência esotérica, o universo físico ele está dentro de um universo astral, que é maior e mais sutil, que por sua vez está dentro de um universo mental, que é maior ainda e mais sutil ainda, e que por sua vez está dentro do universo búdico, ou a alma. Então, nós não somos seres físicos que temos uma alma. É ao contrário, nós somos seres espirituais, né, que temos um corpo físico para experienciar aqui e trazer aprendizados, conhecimento e evoluirmos. Uma forma da gente conseguir compreender melhor, um exemplo muito simplista, é pensar nas matrioshkas, aquelas bonequinhas que são uma dentro da outra, né? Então, é mais ou menos isso, é como se a matrioshka maior, ela fosse a nossa alma. E daí, a gente vai tendo os outros corpos, um dependendo do outro e um dentro do outro, né? É mais ou menos isso. O nosso corpo físico, eu nem vou explanar, porque é isso, né? Nosso corpo físico. Vamos começar falando a partir do corpo etérico. O corpo etérico, na verdade, ele pode ser considerado como uma ponte de ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo astral. O corpo astral, que é do mundo astral, eu vou muitas vezes me referenciar a ele como corpo emocional. Então, astral ou emocional é a mesma coisa, ok? Então, o corpo etérico, ele faz essa ponte de ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo astral. Ele, na verdade, é uma malha gigantesca de energia. Ele tem a representação exata do nosso corpo físico. Então, tudo que nós temos no físico, nós temos nesse corpo etérico. E tudo que acontece no físico acontece no etérico e vice-versa. Por isso que muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar de uma pessoa que às vezes amputa uma perna e diz que continua sentindo a perna, porque a perna dela existe no etérico mesmo, né? Então ela percebe, ela sente a sensação daquela perna. Se a gente tem um corte muito profundo, a gente pode vir a cortar essa malha energética do etérico, e essa malha energética ela tem que ser refeita depois. Acontece, não é regra, mas acontece de algumas mulheres que fizeram cesárea ter essas linhas energéticas rompidas. E daí elas sentem dor no corte da cesárea. E a gente tem que daí refazer essas linhas energéticas, refazer esse composto energético e restaurar isso para que o físico seja restaurado também, né? É regra? Todo mundo que fez cesárea tem isso? Não, não é regra, mas acontece, pode vir a acontecer. O corpo etérico, ele tem como função principal trazer o fluxo da energia, o fluxo vital prânico, para dentro do corpo físico. E o que é o fluxo vital prânico? É o prana. Do que é prana? Prana é a energia desprendida do Sol. Então, quando a gente está na natureza, quando a gente está em um ambiente aberto, não numa cidade fechada, com prédios e tal, mas quando a gente está em um espaço aberto, que a gente consegue olhar ao longe, a gente, na praia, por exemplo, né, na montanha, por aí, você pode vir a ver na sua frente, no ar mesmo, parecem uns girininhos dourados.
aquilo é prana, é a energia liberada pelo Sol. E no prana está a molécula de oxigênio. Então, quanto mais prana nós absorvemos, mais oxigênio nós temos. Quanto mais oxigênio nós temos, melhor estão as nossas células. Quando a gente vai para a natureza, a gente se sente super bem por causa disso, porque nesses lugares tem uma quantidade de prana muito maior. Daí a gente vai lá para a montanha, inala aquele ar maravilhoso, ai, que saca, a montanha faz super bem. Faz mesmo, né? Tá cheio de prana, né? Então é isso. Então, o corpo etérico, ele tem essa função de absorver essa força vital e trazer para o nosso corpo físico e trazer essa energia para todos os nossos órgãos, né? Nutrir os nossos órgãos com essa energia. É no corpo etérico que estão os chakras, mas eu vou falar deles um pouquinho mais à frente, porque eu quero primeiro mostrar para vocês esses outros corpos que nós temos, e daí nós voltamos para falar dos chakras, ok? E ele faz a função entre ele faz a ponte entre o corpo astral e o corpo físico. Ok? Então, do etérico é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário a respeito disso que eu falei agora? Por enquanto tá ok, Ale. Pode seguir. Vamos continuar. Daí o corpo astral. O corpo astral ele é feito de uma matéria mais sutil do que o nosso corpo físico. E ele, na verdade, é o nosso corpo das emoções. O corpo astral é o veículo pelo qual o homem expressa as suas paixões, os seus desejos, as suas emoções, os seus sentimentos. Por isso que, comumente, ele é falado como sendo o corpo emocional. Porque, realmente, são essas emoções que nós temos que estão aí neste corpo. Esse corpo astral, ele faz a intermediação entre o nosso corpo físico e etérico, né? O etérico, deixa eu voltar só um pouquinho, né? O etérico, ele faz uma camadinha ao nosso redor. Ele, para quem tem uma visão, às vezes, um pouco mais apurada, consegue perceber o etérico como uma camadinha sobre o nosso corpo físico. É quase como uma luminescência mesmo, né? Num tom, às vezes, verde, às vezes cinza, né? Já aconteceu muitas vezes de eu estar atendendo o cliente, o cliente está deitado na maca, eu estou na cabeça do cliente, e eu olho para os pés dele e eu vejo o contorno direitinho do etérico, assim, nas pernas do cliente, né? Então, o etérico e o físico, eles estão muito juntinhos ali, né? O astral, ele vai fazer a intermediação entre esse corpo físico, nosso, etérico, e o corpo mental. Ele é o nosso corpo das emoções. Ele representa, o veículo por onde a gente expressa as nossas emoções, né? Esse corpo astral, ele tem uma função direta relacionada com o nosso sistema imunológico. Então, aquilo que a gente tem como emoção, boa ou ruim, ela afeta diretamente o nosso sistema imunológico. Por isso que é importante a gente manter as emoções equilibradas. Por isso que é importante a gente se livrar das emoções que são chamadas negativas, né? E tudo que acontece no nosso corpo astral, ele influencia diretamente o nosso corpo físico e vice-versa. Então, quando a gente toma um susto, por exemplo, né, a gente sente o coração disparar, a respiração ela fica alterada. Por quê? Porque o astral, o nosso sistema nervoso, ele está diretamente ligado, sistema nervoso simpático, ok? Ele está diretamente ligado ao nosso corpo astral. Então, quando existe algum efeito de um susto, por exemplo, afeta o nosso sistema nervoso e automaticamente tem uma reação no nosso corpo físico. O sistema nervoso simpático, ele é aquele que faz a gente ficar alerta, que nos coloca pronto para a ação. Por isso que a gente também usa aqueles termos assim, ai, me deu um frio na barriga, me deu um nó no estômago,
são frases muito comuns da gente ouvir. Porque é mesmo, né? Às vezes você está com um medo, dá um aperto no estômago, reage no físico. Isso é importante a gente ter consciência para a gente saber que as nossas emoções impactam diretamente, positiva e negativamente. E se a gente sabe que elas impactam diretamente, a gente tem que trabalhar no sentido de ter emoções positivas e eliminar as negativas, né? Todas as energias que a gente produz, cedo ou tarde, elas voltam para a gente. Elas voltam para a fonte de origem. Então, quando a gente emana uma energia, a gente emana uma emoção, por exemplo. Eu estou aqui cheia de alegria, de amor, estou vibrando isso, estou com essa frequência energética de amor. Isso vai sendo emanado para o universo. E é como se essa energia, né, pegasse um fluxo, fosse caminhando e vai ela vai atraindo energias semelhantes a ela. Mais amor, mais alegria, mais amor, mais alegria, mais amor, mais alegria. Um momento volta isso para você. Se você estiver emanando uma energia, uma emoção ruim, que ódio, que raiva danada, é a mesma coisa. Em algum momento aquilo vai voltar. Aí na mesma hora? Não. Não necessariamente, pode ser, mas não, né? Na mesma semana, não existe uma regra para isso. O que é importante a gente saber é que aquilo que a gente lança para o universo, e a energia, ela está sendo lançada o tempo todo, vai voltar para a gente. E à medida que volta para a gente, vai afetar o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral e o nosso corpo físico. Por isso que todo mundo fala a respeito de você manter as emoções equilibradas e os pensamentos também. A gente já vai chegar lá, né? À medida que o corpo astral, ele impacta o teu corpo físico, ele impacta também o teu corpo etérico. Ele passa pelo etérico, que é quem faz essa intermediação para chegar no físico. Então, ele impacta o teu corpo etérico e o físico também. Deixa eu ver aqui, que eu fiz umas anotações e eu não quero pular nada para poder eu também falar para você. Eu também não quero te atrapalhar, porque eu estou aprendendo aqui junto. Não, mas se tiver alguma pergunta sobre o que eu falei, ou se eu estiver falando muito rápido, me avisa. Está perfeito. Eu gostei muito da parte que você falou do sistema imunológico. Eu já vou voltar nele. Uhum. Então, assim, pois não. Não, pode continuar. Todas aquelas pessoas que permanecem muito voltadas para os bens materiais ou para a manutenção das energias de caráter involutivo, né, energias mais inferiores, elas geram múltiplas vibrações de frequências inferiores também. Né? E isso vai afetar o seu físico, é uma energia mais densa. A energia inferior, que a gente quer dizer, é uma energia um pouco mais densa. E ela vai afetar o seu físico também. Né? O que mais que eu anotei aqui a respeito? A respeito do sistema sanguíneo, eu achei isso também uma informação, acho que muito válida e importante, né? O nosso sistema sanguíneo, ele tem uma relação direta com o nosso corpo astral. Os glóbulos brancos, eles recebem uma influência do corpo astral porque eles estão associados ao plasma astral. O que é o plasma astral? É a matéria que compõe esse corpo astral. Então, para vocês verem quanto é importante a gente manter esse corpo das emoções somente com emoções positivas. E os glóbulos vermelhos, eles estão mais associados ao oxigênio, que é a nossa força vital, ao prana, né? Lembrem-se, oxigênio é uma molécula que está dentro do prana, que é a energia liberada pelo Sol. Daí, então, nesse caso, os glóbulos vermelhos, eles estão mais ligados ao corpo mental, que eu vou chegar lá na frente para falar. O que são emoções? Vamos falar um pouquinho a respeito de emoção. Acho que é importante a gente dar uma separada do que é emoção e o que é sentimento, né?
Sentimento é sempre positivo. Sentimento, ele está no teu cardíaco. Sentimento de alegria, de amor, de compaixão, de misericórdia divina, de bondade, sentimentos. A emoção, ela pode ser positiva ou negativa, né? Ela meio que modula um pouco. Eu digo sempre para os meus clientes que as emoções, elas têm que estar numa linha, assim, né? Retinha. A gente tem que trazer elas o mais próximo dessa linha, o mais equilibrado possível. Então, por exemplo, orgulho. Orgulho é uma emoção. É bom a gente ter orgulho? Sim, mas ter um orgulho daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos capazes de fazer, das nossas habilidades, potencialidades e tudo mais. Não é bom a gente ter um orgulho a ponto de achar que somos melhores que os outros, ou a ponto de repente, menosprezar uma outra pessoa. Né? Então, é nesse nível que a gente tem que trabalhar. Se a pessoa tem um orgulho nesse nível, ele passa a ser um orgulho depreciativo. Então, ele tem que trabalhar para voltar para uma emoção positiva. A raiva. A raiva é outra emoção que ela pode ter uma conotação positiva, no sentido de quando você tem uma raiva que vai te impulsionar a uma ação positiva, logicamente, né? Ai, tô morrendo de raiva, vou dar um soco na cara do cara. Não, né? Não é por aí. Essa é uma emoção negativa. Mas, às vezes, a gente fica assim... Não sei se alguém já passou por uma situação dessas, né? Ai, que raiva que esse negócio não dá certo. Mas agora, só de raiva, eu vou fazer até dar certo. Então, é uma emoção que ela vem te impulsiona a ter uma atitude positiva, a fazer uma mudança de repente. Então, a gente tem que modular essas emoções e trazê-las para uma emoção que seja positiva. A raiva, em sua grande maioria, ela é muito nociva, ela afeta diretamente o nosso fígado. Não vou dizer categoricamente, mas de todo mundo que eu atendi que tinha problema no fígado, tinha problema com raiva também, né? Então, tem que trabalhar essa questão. A gente não pode ficar cultivando essa raiva, né? É uma das emoções que a gente tem que eliminar mesmo. Então, assim, veja, essas emoções, elas estão afetando o nosso sistema sanguíneo e elas estão afetando o nosso sistema imunológico. Quando a gente fala em sistema imunológico, a gente está falando do timo. Eu vou levantar um pouquinho aqui para vocês me enxergarem, né? O timo é uma glândula que nós temos aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu achar. Tá vendo? A minha voz, ela sai mais tremidinha. É aqui. O timo é a glândula correspondente ao chakra cardíaco, é a nossa glândula da imunidade. Bater aqui, ativar o timo, ajuda a ativar o nosso sistema imunológico. Né? Essa é uma outra parte, mas está no contexto, né? Trabalhar as emoções positivas ajuda a gente a ativar o nosso sistema imunológico, expande isso. Expande a glândula timo, expande esse sistema imunológico, porque a glândula timo é a glândula responsável pelo nosso sistema imunológico. A pessoa que tem um sistema imunológico muito fraco tem essa glândula muito deprimida, digamos assim, muito pequenininha, muito fechadinha. Então, a gente bate na glândula para poder estimular a glândula a ativar, né? Mas, o meu propósito hoje é mostrar a vocês que o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional tem um impacto direto nisso. Estamos em um momento de pandemia, onde as pessoas estão sendo contaminadas por um vírus. E quem está sendo contaminado? Quem provavelmente tem um sistema imunológico mais fraco. Quem tem um sistema imunológico mais potente consegue passar melhor por essas situações. Pode até ser contaminado, mas vai ter uma resistência física melhor, uma resistência emocional, uma resistência mental melhor, né? Não vai se abater tanto. E isso é diretamente ligado às nossas emoções. Então, entra o vírus, algumas pessoas entram aonde? No medo. No medo, na raiva, na discórdia, na paranoia. E tudo isso são emoções inferiores que vão depreciar o sistema imunológico.
e deixar a pessoa mais fraca. Portanto, é muito importante a gente transmutar essas energias e vibrar em frequências energéticas mais altas, com emoções mais elevadas, né? Transformar essas energias negativas, essas emoções negativas, em sentimentos bons e em emoções positivas, porque tem uma relação direta do nosso corpo emocional com o nosso corpo físico. Ok? Essa foi a pergunta que acabaram de fazer. Se nesse momento, aqui pelo WhatsApp, se nesse momento de pandemia, né, se tem algo que possa fazer para que essa energia flua melhor em casa. Então, a gente tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para mudar as frequências energéticas, né? Quando a gente fala em terapia holística e complementar, então ela é holística porque ela abrange todos esses corpos e ela é complementar porque ela vem complementar um tratamento médico. Uma pessoa que passou por uma cirurgia qualquer, por exemplo, e daí ela recebe uma terapia, um reiki, uma cromoterapia, às vezes uma outra terapia que esteja aí, um floral, ou né, a aromaterapia, como foi feito anteriormente, né? Quando a pessoa faz um tratamento complementar, ela vai estar juntando a eficácia da medicina alopática, que atuou diretamente no físico, com essa outra terapia que vai trabalhar nesses corpos e vai fortalecer todos esses sistemas, né? Então, as terapias alternativas e complementares, elas vêm para ajudar nesse processo. Por exemplo, eu vou citar o que eu costumo fazer, né, o que eu trabalho, que é mais fácil de eu exemplificar. O reiki é uma terapia que traz uma energia divina, uma energia do universo. É importante dizer que as minhas terapias, nenhuma delas tem relação com nenhuma religião, né? Trabalhamos somente com energia. O reiki traz uma energia do universo para dentro da pessoa, então ela traz uma energia nova para dentro da pessoa, e ele tem como característica fazer uma transmutação das energias negativas. O que é uma transmutação? Eu vou usar um outro exemplo muito básico. Vamos pegar um exemplo de uma água suja. Uma água que está, sei lá, uma sujeira, contaminada. Se eu transformar essa água eu posso transformá-la no sólido, no gelo. Ou transformá-la em vapor. Eu estou transformando. Ela continua suja. Agora, quando eu transmuto, significa que eu retiro aquilo que é negativo e deixo somente o que é bom. Eu transmutei, eu fiz uma modificação naquele processo. Ok? Talvez por esse exemplo da água fique mais claro para vocês, né? Então, as terapias complementares, elas vêm nesse sentido de fazer esse processo de transmutação. A aromaterapia, ela vai trazer para você calma, serenidade, que, como o reiki, como a cromoterapia, como as outras terapias. Ela vai trazer energias novas, ela vai fazer com que esse fluxo de energia positiva que você já tem, porque ninguém é todo ruim, e ninguém é todo bom, né? Nós somos luz e sombra o tempo todo. O que nós temos que fazer é tentar aumentar a nossa luz e diminuir a nossa sombra. E quando a gente fala em sombra, a gente fala nessas emoções que são mais de frequências mais baixas, né? De frequência vibratória mais baixa, que são as chamadas emoções negativas. Mas, na verdade, tudo é energia com frequência mais elevada e frequência mais baixa. Essa é a verdade. Aqui a Ângela... Então, desculpa. Pois não. A Ângela pergunta, e eu acho que do que você está falando, se trabalhar essas emoções positivas ajuda na saúde, né? Exatamente. Aí ajuda porque você vai deixar o seu corpo astral somente com coisas boas. E como ele impacta diretamente no teu físico, essa energia positiva, ela vai vir para o teu físico também.
ela vai atuar no teu físico. Quando a gente chegar na parte dos chakras, talvez isso fique um pouco mais esclarecido, né? Mas as emoções negativas, elas têm uma frequência, como eu estava dizendo, mais baixa, uma frequência energética mais baixa. E se tem uma frequência energética mais baixa, tende a ter uma movimentação, uma velocidade menor. E com isso, vai densificando. Como que eu posso exemplificar melhor isso para vocês? Imagina se você tem, um vento muito forte e você tem folhas pelo quintal, esse vento espalha as folhas e dilui aquilo, né? E o ambiente às vezes fica limpo só com o vento, né? Então não precisa nem lá varrer o quintal, né? Agora, se você tem só um ventinho, aquela folhinha ela balança e cai, vai se densificando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Se você em algum momento não retirar, o quintal está todo sujo de folha. Isso acontece no nosso corpo físico, né? Só que você transforma a emoção em energia e a energia ela vai se densificando quando ela vem para o físico, né? Não sei se eu me fiz clara, se deu para entender. Deu sim. Perfeito. Então, do sistema, quando a gente fala em corpo astral, a gente está falando em corpo emocional, que faz uma intermediação entre o nosso corpo mental e o nosso corpo físico. E é diretamente relacionado com a nossa imunidade, com o nosso sistema sanguíneo. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse corpo? Quer fazer mais alguma pergunta? Então, daí eu posso... Chegou uma pergunta aqui pelo Zap também, que você tinha falado sobre o sangue. Se teria alguma técnica de energia para cada tipo sanguíneo? Ou se essa energia de pensamentos positivos, modular emoções, seria a chave para todos os tipos? Olha, eu não conheço uma energia para cada tipo sanguíneo. E eu sei que essas energias, elas trabalham em todos os aspectos, em todos os tipos sanguíneos, em todas as pessoas, né? Existe uma terapia, acho que é imunoterapia, desculpa, mas eu não me lembro o nome, e ela não é tão só energética, porque ela é mais física, que é um trabalho da pessoa retirar o próprio sangue, depois fazer uma implantação de novo desse sangue, né? E através disso ela vai ativando os anticorpos do corpo, né? Estou sendo redundante, mas é isso, né? Eu posso depois pegar o nome certinho e passar, mas ela é uma terapia muito mais física do que só energética. As terapias energéticas, elas vão atuar, sim, diretamente nos corpos mental, emocional e físico e, por conseguinte, no etérico. Existem terapias que são... Pode falar. Não, continua. Não, ia falar, só que a outra pergunta que foi a diferença entre reiki e cromo. O reiki, todas as duas trabalham, eu trabalho basicamente nos chakras, né? Eu atuo diretamente nos chakras, mas você também pode atuar nos órgãos. A diferença, ela é na frequência energética. A cromoterapia é uma terapia muito sutil, muito suave, muito suave. Então, ela vai trabalhar nos teus chakras, ela vai trabalhar nos teus órgãos, mas de uma forma muito suave. Ela não vai te causar grandes impactos. O reiki, ele pode vir a te causar um impacto maior, no sentido de você ter um expurgo. O que é um expurgo? É uma limpeza. Às vezes você vai trabalhar uma pessoa e ela está tão densificada, ela tem uma alimentação mais densa, ela tem emoções mais densas, ela tem pensamentos muito negativos, ela está mais com uma frequência energética mais baixa. Quando você trabalha com o reiki, o reiki ele vai direto no ponto que está mais carente de energia, digamos assim, e ele faz uma limpeza dessas energias. E daí a pessoa ela pode ter o que a gente chama de expurgo, e pode vir a ter um enjoo, uma diarreia, um vômito e tudo mais. Então, o processo em si ele é ruim,
né? O momento ali ele é ruim, mas depois a pessoa se livrou daquilo, se livrou daquela densidade toda. Na cromoterapia, raramente, quase nunca, eu vou dizer quase nunca, eu nunca peguei um caso de expurgo, porque ela é uma terapia sutil, então ela vai transformando aquelas emoções, transformando aquelas energias de uma forma muito sutil. Veja, gente, a cromoterapia, ela é maravilhosa, ela está na nossa vida aí em todo o tempo. A gente tem cor o tempo todo, né? Vamos voltar de novo para a natureza. Por que a gente se sente bem na natureza? De modo geral, quando a gente vai para uma montanha, quando a gente vai para o mato, como a gente fala, a gente está envolvido de verde. Verde é a cor do nosso chakra cardíaco. O nosso centro de força principal está aqui, ó. Vou levantar de novo, né? O nosso centro de força principal, ele está aqui. Ele pega o timo, que é a glândula relacionada com o chakra cardíaco. A cor desse chakra é verde. Então, por que ele atua bem? Por que quando a gente se sente bem no meio do mato? Porque aquele verde todo ativa pela cor esse centro de força. De uma forma suave, quase imperceptível. Ninguém sente, ai, estão tocando meu coração aqui. Às vezes sim, né? Às vezes a gente vai num lugar de natureza que ela é tão exuberante, né? Eu passei por essa experiência. Eu tive a oportunidade de ir para o Atacama. E quando eu cheguei nos lagos altiplânicos, a 4.000 metros de altura, é uma exuberância de cor da natureza, que aquilo, de verdade, assim, eu saí da van, na hora que eu me coloquei reto, e parece que aquilo tudo bateu direto, assim, no meu cardíaco, e explodiu um monte de emoção, né? E veja como a nossa emoção está diretamente relacionada com isso, né? E emoção positiva, porque era a coisa mais linda, e a gente tem isso. Então, afeta a gente. Naquele momento, foi perceptível para mim que chegou direto no meu cardio, né? Pegou direto no meu cardio. Às vezes a pessoa não percebe, mas ela atua. Então, a cromoterapia, ela vai atuar de uma forma muito sutil. É importantíssimo vocês verem as cores que vocês têm nas casas de vocês, as cores das roupas de vocês. A gente pode depois falar um pouco mais sobre cromoterapia, eu não quero me desviar muito do assunto. Eu ia falar, vamos. Mas assim, a cromoterapia ela é mais sutil do que o reiki. O reiki ele é mais mais direto, mais incisivo, né? Mais forte, digamos assim, tá? Bom, então eu vou passar agora para o corpo mental. Acho que posso ir, Carla? Pode, segue. Alguma dúvida mais no corpo astral? Não, por enquanto aqui tá tranquilo. Então vamos falar do corpo mental. O corpo mental, ele é constituído de matéria mental, que é uma variação muito mais sutil da matéria. E a gente pode falar também em energia mental ou força mental. E dentro dela existe a energia eletromental. O cérebro, nosso cérebro físico, é simplesmente um instrumento do nosso corpo mental, né? E o que é o nosso corpo mental? São os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas criações, né? No corpo mental, nós temos a mente concreta e a mente abstrata. A mente concreta é aquela da razão, quando a gente está racionalizando a respeito de alguma coisa, a gente está usando a mente concreta. A mente abstrata é, como o próprio nome diz, abstrato, né? Quando a gente está ouvindo uma música, quando a gente está apreciando uma paisagem, uma pintura, a gente está utilizando a mente abstrata. Então, o nosso corpo mental, ele meio que se divide entre mente concreta e mente abstrata, né? Algumas pessoas são muito razão, né? A gente fala, a pessoa é muito razão ou muito intuição. Eu uso mais essas duas formas para a gente poder definir, assim, as pessoas, né? Quando a pessoa ela tem esse chakra frontal aqui bloqueado, ela está muito razão. Parece que o lado intuitivo, esse lado abstrato, ele está mais fechado, né? Está mais encolhido, mais tímido, digamos assim. Então, é importante a gente ter uma expansão da mente, a abertura desse terceiro olho aqui nos propicia isso, né? Uma expansão da mente para a gente poder unir essas duas mentes. Não é bom a gente ser só razão, ter uma visão só concreta, racional das coisas.
Também não é bom a gente ser só uma mente abstrata, né? Que nem a gente fala, a pessoa vive no mundo da lua, também não é bom. É importante a gente estar mesclando essas duas mentes, né? Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, né, nossos sentimentos e as nossas emoções, elas ficam registradas nos níveis mentais, que é o que a gente chama de akasha. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar de registros akáshicos. O que são registros akáshicos? É tudo aquilo que está nesses nossos corpos que vai ficando registrado lá. Né? E a gente pode acessar isso e trabalhar essas questões na gente. Aí são terapias um pouco mais profundas, são terapias um pouco mais... às vezes uma terapia que seja uma terapia de regressão, às vezes uma terapia um pouco mais profunda nesse sentido para você conseguir acessar. O que é importante a gente saber aqui é que tudo tem impacto, tudo está correlacionado e tudo tem impacto. O corpo astral que eu estava mencionando antes, ele faz a intermediação entre o nosso corpo mental e o nosso corpo físico. Então, lembra de novo das matrióticas, as bonequinhas, né? A gente tem lá a boneca maior, depois a gente tem a outra, e uma vai intermediando a outra. Oi? Não, tô falando uma encaixando na outra. Uma tá... E veja só, vamos pegar o exemplo da bonequinha. Se a gente tiver a boneca maior e ela ficar... Estou pensando aqui nas bonequinhas tradicionais, que são de madeira e tal, né? E ela ficar encharcada de água, encharcada. Em algum momento, aquela água, ou pelo menos o vapor daquela água, a umidade, vai passar para as bonecas de baixo, né? E da mesma forma, se a gente tiver a bonequinha pequenininha, menorzinha de todas, e ela pegar cupim, em algum momento, aquele cupim vai atingir as bonequinhas de cima. É essa consciência que a gente tem que ter. Que tudo aquilo que acontece no nosso físico impacta o nosso emocional e o nosso mental. E tudo aquilo que acontece no nosso mental impacta o nosso emocional e o nosso físico. Ok? Os pensamentos... gente... Falei uma coisa antes, quero falar uma coisa antes, né? Qualquer pensamento que nós temos, ele emite energias vibratórias e ele atrai para si energias semelhantes a ela, né? E regressa à fonte criadora, aquilo que eu já havia falado antes a respeito da emoção. O pensamento é a mesma coisa. Eu estou com um pensamento negativo. Eu saí de casa, peguei o ônibus, e daí eu já... Ai, que saco, esse ônibus cheio, que droga, que calor, que isso, que aquilo. Estou na maior reclamação, eu estou emanando um monte de pensamento negativo. Dentro daquele ônibus, toda e qualquer pessoa que tiver um pensamento negativo também, eu vou atrair. E aquilo que era, de repente, um pensamentinho desse tamanho meu, virou desse tamanho. Por isso que às vezes a gente sai de casa e você está super bem, mas daí você tem uma irritaçãozinha, assim, né? Brigou lá com o marido, saiu meio irritada de casa, aí você vai, pega um ônibus ou vai no supermercado, de repente você volta querendo puxar o pescoço de alguém. A tua irritação, ela triplicou e você nem entendeu por quê. Por quê? Porque outras pessoas estavam em pensamento também com vibrações negativas, pensamentos negativos, e aquele teu atraiu todos os outros. E quando você viu, você tinha uma nuvem. Por isso que tem os desenhos, aquela nuvem negra enorme na cabeça da pessoa, né? Porque é meio assim que a pessoa às vezes fica, né? E é complicado, precisa limpar isso daqui. Então, o vigiar e orar, que os centros espíritas falam sempre, né? A oração que os católicos falam sempre, a meditação que os budistas falam, tudo isso ajuda a gente a manter os nossos pensamentos em frequências energéticas mais altas. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente tem de emoção, porque isso vai afetar, um vai afetar o outro. Então tem uma frase que é: o homem se torna naquilo que pensa. É uma velha frase, mas ela é muito mais verdadeira do que a gente imagina. Daí a pessoa fica assim:
Ai, que medo desse Covid. Ai, meu Deus, que medo desse Covid. Ai, esse Covid, se me pega esse Covid. Mas ela tá falando tanto que ela vai atrair o Covid mesmo, né? Primeiro, que o medo é uma frequência de vibração mais baixa, uma emoção que vai acarretar e deixar o corpo dela, físico, mais fragilizado mesmo, né? E outra que vai acabar atraindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e aumentar, mudar a frequência vibratória das nossas emoções para dos nossos pensamentos, né? Eu acho que o que você colocou aí, eu pensei, porque quem tem paciente de esclerose, a gente tem bastante assistindo, o problema está no sistema imunológico que ataca, né, a própria bainha de mielina, é o sistema imunológico agindo contra a gente. E uma vez, uma pessoa, uma amiga psicóloga, ela falou pra mim, ela falou, nossa amiga, eu não sabia que você se maltratava tanto. E aí eu lembrei, pensei na matriosca, né? Esse sentimento vai contaminando todo o resto. E o que é importante, às vezes, ai gente, só um pouquinho que o meu fone tá machucando as orelhas. Às vezes a pessoa, né, eu vou pegar o exemplo da raiva. Às vezes eu falo para a pessoa assim, olha, seu fígado não tá bom. Deve ter uma raivinha por aí, né? Não tenho raiva de ninguém. Todo mundo que tinha raiva já deletei, já perdoei, não sei o que falar. Às vezes, gente, é um processo lá de trás. Mentalmente, você não está lembrando que você tem uma raiva. Mas é uma história de quando você era criança, de quando você era adolescente. Foi alguma coisa que aconteceu e você, por ser uma criança ou uma adolescente, não tem um preparo adequado para lidar com aquilo, enfiou aquela emoção para dentro de você. Você não sabia como lidar com aquilo. Enfiou a emoção e ela está lá dentro. Por isso que eu gosto muito do reiki. Gente, eu vou falar do reiki porque eu sou uma apaixonada pelo reiki. Eu sou uma apaixonada, eu faço isso com muito amor, porque primeiro que eu adoro, porque é uma energia maravilhosa, gostosa. Se tiver cliente meu aí, pode dizer que também né? Sentir energia passar, ser esse canal de energia, mas por quê? O reiki, ele vai tirando, o reiki, ele age como um descascar de cebolas, então você vai tirando as camadas, né? Daí a pessoa vem, eu tô morrendo de raiva do meu chefe, daí a gente faz um reiki, tira aquela camada de raiva do chefe. Eu tô morrendo de raiva das pessoas que trabalham comigo, daí a gente faz uma outra sessão e tira aquela camada de raiva. E vai tirando essas camadas. E vai tirando. Vai chegar uma hora que vai vir à tona uma história lá da infância. Uma história lá da adolescência. Vem a memória. Para quê? Para a pessoa poder liberar aquilo. Porém, também tem uma questão que é importante a gente falar. Tudo é escolha. A pessoa pode escolher ficar agarrada naquilo lá, né? Agarrada naquele sofrimento, naquela dor, naquela emoção ruim. Eu não perdoo de jeito nenhum. O que ela fez é imperdoável, não vai. Então, eu não sinto muito, a escolha é tua. Vai ficar lá agarrada, sinto muito, né? Ou pode trabalhar através de várias técnicas e se libertar disso. E isso é para tudo, não é só para raiva. Eu peguei a raiva, mas isso é para tudo, qualquer emoção. Então a gente tem que lembrar que, pensando de novo nesse todo, né? Às vezes a pessoa tem uma memória do mês passado, do ano passado, de 5 anos, de 10 anos, mas não lembra do que aconteceu na infância dela. Tem um ou outro lembrete, não absolutamente de tudo. E às vezes a história é tão forte, tão impactante, que como defesa o cérebro realmente faz a pessoa esquecer. Para ela vir lembrar disso em um momento em que ela está preparada para lidar com aquilo. Então esse negócio de, quando eu estou me maltratando, às vezes não é um maltrato de agora, é um maltrato que já vem de tempos, né? Então, vamos voltar aqui. Ó. Um dos princípios da ciência esotérica é que cada mundo ou plano governa o imediatamente abaixo e é governado pelo imediatamente acima. De novo, vamos lembrar da bonequinha. A bonequinha grande, ela tem um impacto na bonequinha pequena, que tem um impacto na outra bonequinha, que tem um impacto na outra bonequinha. Teu corpo mental teus pensamentos vão gerar uma emoção que vai te acarretar uma questão física. Eu vou usar o exemplo que eu uso para algumas das minhas clientes. Que é comum. Não é comum não, é uma coisa que acontece.
A mulher que é casada, ela acha que o marido tem um amante. Ela não tem nem certeza. Ela acha. Daí ela começa naquela caraminhola na cabeça dela. Miserável, desgracento, porque tem uma amante, porque me traiu. O coitado tá lá realmente trabalhando, né? E ela tá viajando, tá criando. E tá lá alimentando. Aqueles pensamentos vão gerar uma emoção. Né? Ela vai ficar triste, vai ficar ansiosa, vai ficar angustiada, vai ficar nervosa. E a gente já viu que o sistema emocional atua diretamente no nosso sistema nervoso simpático. Ela vai ficar ansiosa, né? Como ele atua diretamente no sistema nervoso simpático, que mexe na respiração, no coração, daí ela começa a ter uma taquicardia, a respiração fica ofegante, né? Dá um suor, dá um calafrio, não sei o quê. É exatamente isso. O que você pensa vai gerar uma emoção que vai te acarretar um processo físico. Então, eu quero estar saudável fisicamente, eu tenho que começar a ter pensamentos ótimos, elevados. E a partir dele, ter emoções elevadíssimas. E daí eu vou começar a ter um trabalho no físico muito mais saudável. É incongruente, gente. Você não vai ter uma bonequinha matrioshka pipirucha, linda, perfeita, imaculada, e uma boneca grande podre. Não vai dar certo, porque em algum momento, se o cupim pegar lá em cima na boneca grande, vai cair para baixo. Em algum momento vai danificar embaixo. Pode não ser agora, mas em algum momento vai acontecer isso, né? A gente tem 5 minutos, mais ou menos. Só eu nem falei dos chakras, aí a gente já falou demais, desculpa. Do ponto de vista esotérico, existem 7 venenos da mente que a condicionam e que não permitem que ela se expanda e evolua. Que é a ignorância, são as questões que nós temos que trabalhar. A ignorância, o ódio, o orgulho, o desejo ardente, a inveja, o mau juízo dos outros, a criação de formas e pensamentos negativos e destrutivos. Bom, então vamos aí tentar nesses 5 minutos falar um pouco a respeito dos chakras. A gente pode passar um pouquinho, não tem problema, só aviso. Tá bom. Desculpa, gente, eu me empolguei aqui. Alguma dúvida ou pergunta a respeito do corpo mental? Não, a única coisa que me perguntaram aqui no WhatsApp foi se tem alguma coisa que possa colocar na porta de casa para evitar trazer essas nuvens para dentro de casa. Tem uma porção de dicas que eu posso dar para vocês sobre proteção da casa. Mas se eu começar a falar agora, a gente marca uma outra live. Então a gente deixa para falar isso num outro momento, porque eu tenho 1 milhão de dicas, né? E eu sempre falo, os meus clientes, eu falo, faz isso, faz aquilo, tem um monte de coisa, mas assim, por uma questão de tempo eu vou pular, tá bom? Mas, eu estou à disposição, se quiser me passa um WhatsApp e a gente conversa depois, né? Então, os chakras, chakra significa roda, eles são os nossos centros de energia que estão no nosso corpo etérico. Veja, os nossos poros, eles são chakras. Eles são considerados os nadis pela medicina chinesa, são os pontos utilizados pela acupuntura. Então, esses são os menores chakras que nós temos. Depois nós temos os chakras secundários, que são os chakras das mãos, dos pés, joelhos e cotovelos. Por isso que esses são áreas que quando a gente machuca dói bastante, porque são centros de energia, né? Muito grande, entrada e saída de energia, troca de energia. E daí nós temos os 7 chakras principais. Na verdade, nós temos outros chakras, e é importante eu fazer uma ressalva aqui, dizendo o seguinte, nós temos outros corpos além desses que eu falei. Ok? Mas eles são para outras dimensões e não cabe aqui no momento. O importante, enquanto nós estamos aqui no planeta Terra, é a gente conseguir trabalhar bem esses nossos corpos, porque isso vai ter um impacto direto na nossa evolução e tudo mais, né? Os nossos chakras principais, são chamados de principais porque eles estão relacionados com as nossas glândulas endócrinas. Cada um desses chakras,
abrange, vamos dizer assim, uma certa área do nosso corpo físico. E eles têm os seus impactos no corpo mental e no corpo emocional. Os chakras, chakra quer dizer roda, né? Então eles são vórtices de energia, eles têm uma aparência de funil. A gente pode usar as flores como exemplo maior. A petúnia é uma das flores que exemplifica mais ou menos como que é o chakra, porque ele tem essa aparênciazinha assim de funil, né? E quando esses chakras eles estão ativos, eles estão abertos, né? Eles têm uma rotação, todos os chakras eles têm um movimento rotacional, eles têm uma rotação muito grande, uma velocidade alta, um brilho muito grande. Cada um desses chakras tem uma cor predominante, que a gente chama da cor do chakra, mas na verdade são matizes de cores, mas ele tem uma cor mais predominante. Então, quando ele está ativo, ele está captando cada vez mais energia. Quanto mais velocidade, quanto mais aberto, quanto mais limpo ele tiver, mais energia ele está captando. A gente se relaciona com o universo através desses chakras, através desses centros, nosso tato, né? A gente se sente por eles. Então, esses chakras, eles têm uma raiz na nossa coluna vertebral e eles ficam no nosso corpo etérico. Os 7 chakras, os 7 centros de força são o coronário, e daí ele abre, tem um funil, dá pra ver aqui assim, como se fosse um funil assim para cima, né? O frontal, o laríngeo, o cardíaco, no nosso centro do coração, o plexo solar, que está no nosso estômago. Esse é um centro diretamente relacionado com o nosso corpo emocional, nosso corpo astral. Por isso aquela frase, me deu um frio no estômago, me deu um aperto, né, no estômago, tá? Um frio na barriga e um aperto no estômago, né? O umbilical, que está relacionado 2 dedos abaixo do umbigo, e o básico, que está no nosso períneo. O coronário básico, eles têm uma abertura para cima, o coronário, então ele está captando as energias elétricas, as energias que vêm do Sol. E o básico, ele tem uma abertura para baixo, ele está captando as energias magnéticas, as energias emanadas pela Terra. Os demais chakras, eles têm essa mesma aparência de funil, e eles têm uma abertura para frente e para trás do corpo, né? Eu gosto de usar um exemplo que é mais ou menos assim. Imagina que na sua coluna, no lugar da sua coluna, você tem uma tubulação, um cano. E onde eu falei que são os chakras, você tem pequenas aberturas. E você tem um filtrozinho ali, né? E você está embaixo de uma cachoeira. Então, a cachoeira, aquela água pura e limpa, nada mais é do que essa energia que a gente recebe do Sol. Enquanto no planeta Terra, dependemos da energia do Sol. Dependemos dessa energia vital para sobreviver. Se a gente não tiver Sol, se não tiver Sol, não tem vida no planeta Terra. A plantinha morre, o animal morre, a gente também sucumbe. Então, nós dependemos dessa energia. Daí, imagina que a cachoeira, aquela água pura e límpida, é essa energia que vem lá de cima, né? E o Sol, pensa só, o Sol do planeta Terra, ele vai receber radiações de outros sóis de outras galáxias, do universo. A gente vai entrar num contexto aí muito maior que não cabe agora, mas tá aí sozinho, né? Você tá lá embaixo da cachoeira. Se você tem esses teus filtros limpos, essa água entra e ela vai sendo distribuída, né? Então, eu vou pegar o exemplo aqui de cima. O teu frontal, ele regula toda essa área da cabeça, né? Razão, intuição, visão, todos os seios da face, nariz, ouvidos, tudo isso é regulado por esse centro aqui. Se essa água ela tá limpa, se não tem nenhuma poluição aqui, se não tem nenhuma sujeira, essa energia ela flui por aqui, distribui, né? Limpa, higieniza e tal. Estou falando em água, vocês podem pensar em energia, porque é isso que acontece. E assim vai indo. Agora, se eu tenho algum bloqueio no laríngeo, quem engole sapo, tem gente que engole o sapo fica aqui no plexo solar, tem gente que fica com o sapo entalado aqui, né? Tô aqui com
o laríngeo bloqueado, essa água pura, limpa, ela já não vai passar por aqui. Ou se passar, ela vai passar suja. Eu tenho um sapo aqui. Eu tenho um sapo no meu quintal, gente, eu adoro ele é super limpinho, né? Mas foi exemplo que me veio. Foi exemplo que me veio, né? Agora, pensa se essa água lá de cima, se ela vem limpa e translúcida, e você tem os seus chakras desbloqueados e limpos, ela vai passar e vai alimentar e vai limpar todo o teu corpo físico. Agora, pensa se lá na nascente, ela tá suja, cheia de terra, cheia de folha, de pedregulho. Isso também vai cair para você. Então, o que é a nossa nascente? São os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós temos que ter pensamentos e emoções limpos, puros, equilibrados, harmonizados, para que essa energia, ao passar pelos nossos corpos, ela venha para o nosso físico pura, limpa, energizada. E a gente consiga ter os nossos órgãos também assim. Normalmente, quando a pessoa tem um problema no físico, ela tem um bloqueio no chakra. O chakra dela não está vibrando, girando na mesma frequência que poderia. Por isso que as terapias complementares, elas funcionam muito, porque a gente vai fazer um trabalho de ativação desses chakras, ativação desses centros de força, né? E você vai poder receber mais energia. Se você não está ligado, não está recebendo somente a energia dos seus pensamentos e das suas emoções. Eles modulam, mas você recebe a energia do sol. Agora, se você recebe a energia do sol e passa por um pensamento negativo, danoso, pernicioso, de baixa frequência, e passa por uma emoção assim, essa vibração ela vai perdendo força. Quando ela chega no físico, ela já está fraca. Se você tem uma emanação energética do sol, maravilhosa, pura, límpida, nossa água da cachoeira limpa, e passa por um pensamento elevado, ela se potencializa mais ainda. Passa por uma emoção elevada, ela aumenta mais ainda. Quando ela passa pelo etérico para chegar no físico, ela está repleta de potencialidade. E quanto mais a gente purifica e limpa os nossos chakras, mais a gente purifica e limpa o nosso corpo físico, já que um está com o outro assim, né? E a gente purifica e limpa o nosso astral e purifica e limpa o nosso mental, porque todos os corpos estão correlacionados. Isso é um exemplo, é uma explicação bem simples a respeito dos chakras, né? Os chakras, eles existem em todas as pessoas, esse ritmo e abertura deles vai depender do grau de evolução das pessoas, da qualidade dos pensamentos e emoções das pessoas, tudo isso vai modular esses chakras, né? Quanto mais expandida mental e emocionalmente a pessoa for, ou ela estiver, quanto quantidade maior de energia vai fluir por esses chakras. Eles vão brilhar mais, vão pulsar mais e vão vai abrir-se para o homem outras facilidades e possibilidades. Então, o trabalho nos chakras, ele é fundamental. Para a pessoa ter uma saúde plena, é importantíssimo, eu diria, condição sine qua non de que tenha os chakras ativos, abertos, fluindo, com boa rotação, né? Todo mundo que tem uma vida plena, saudável, sem nenhum problema físico, tem os chakras bem equilibrados. Se você tem algum problema físico, muito provavelmente você vai ter algum bloqueio aí nesse chakra, ou um ritmo mais lento, alguma coisa nesse sentido. E pode ser que isso esteja ocorrendo devido aos seus pensamentos e às suas emoções, né? Muito bom. Em cada chakra principal, a gente tem uma tela etérica que protege a entrada das energias nocivas à vida. Mas essa tela pode ser danificada, ela pode ser furada por atitudes negativas do homem. Então, a gente tem que ter cuidado. É como se você tivesse uma florzinha, né? Uma florzinha, não consigo mostrar aqui, uma florzinha redondinha assim, e aqui você tem uma telinha assim, né? Veja, se você tem uma florzinha e tem uma telinha sutil, assim, na boca da florzinha, e de repente cai uma pedra ali no meio, vai danificar aquilo, né? Vai estragar.
Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, para a gente poder ter esses centros de força do nosso corpo que fazem com que a gente sinta essas energias da natureza melhor, né? Bem equilibrados. E para fechar, alguma pergunta a respeito disso? Porque eu estou meio que correndo por causa do tempo, né? Não. Tem uma pergunta a respeito do reiki, mas termina, Kai, e depois a gente fala e já faz o fechamento com ela. Tá. Então, eu vou fazer uma leitura aqui de um texto que eu tirei de um livro muito bom. Veja, gente, eu trouxe para vocês uma noção do que são esses corpos sutis. Esse é um assunto, como eu disse no começo, extremamente vasto e complexo. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nisso, eu tenho referências de livros que eu posso passar. Eu trouxe para vocês uma noção, para vocês entenderem que aquilo que eu falei antes, tudo que a gente faz, pensa e sente, impacta o nosso físico. E o nosso físico impacta os outros também, né? Se eu me alimentar somente de alimento industrial, alimento sem energia vital, eu também vou ter um corpo físico danificado. Eu preciso me alimentar com alimentos de energia vital. Isso é importantíssimo. Ou, no mínimo, ter um equilíbrio, né? Então, eu vou fechar com essa frase, né? Em resumo, podemos dizer que quanto mais justos e retos forem nossos pensamentos, quanto mais puros forem os sentimentos, quanto mais corretas e justas forem as nossas atitudes, quanto mais natural e pura for a nossa alimentação, mais refinada é a força etérica, e assim mais sutil é o duplo etérico, com reflexos imediatos sobre o corpo físico, os nossos corpos astral e mental. Isso está no Universo Interno do Homem, na página 29, se alguém quiser. Perfeito. E o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Eu trouxe aí uma noção do que são esses corpos, do quanto é importante para a gente ter uma saúde plena, a gente ter bons pensamentos, aquilo que todo mundo fala, né? Mantém teu pensamento bom, mantém teu pensamento elevado, muda essa emoção. Não é à toa, é porque um está correlacionado ao outro, um tem impacto no outro. E não somos só o físico, somos todo esse composto, né? Isso. E daí é isso, gente. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? O André está perguntando, nesse tempo de pandemia, eu já coloquei teu zap, mas ele pergunta, nesse tempo de pandemia, como é que funciona as terapias à distância, se você está fazendo, e como entrar em contato. Eu deixei o zap aqui para ele, mas se você puder falar mais alguma coisa. Então, André, e para todo mundo, né? Isso. Talvez em julho eu volte a atender presencial, eu ainda não defini. Eu estou seguindo meu coração. Por enquanto, eu estou fazendo reiki à distância. Como que o reiki à distância funciona? Eu marco data e hora para a pessoa, eu peço que a pessoa fique em repouso durante 1 hora. De modo geral, eu levo 40 a 45 minutos para fazer o envio do reiki, mas eu posso precisar de mais. Então, eu gosto que a pessoa separe 1 hora de repouso, né? Esse repouso é importante que a pessoa esteja realmente num local de silêncio, ponha uma musiquinha, esteja ou sentado ou deitado, né? Repouso mesmo para receber energia. E daí eu vou fazer o envio da energia. Então, vamos supor que eu marque, André, vamos fazer hoje, quinta-feira, às 9 horas. Quando for próximo das 9, eu vou te dar um toquinho. André, você está pronto para o reiki? Tô. Aí eu vou começar o envio das energias, né? Eu gostaria de fazer um comentário aqui e dizer que é uma característica minha isso, que eu faço o que eu chamo de leitura áurica. Quando eu estou fazendo reiki, seja presencial ou à distância, eu consigo captar algumas questões da pessoa, como a pessoa está, né? O que é a leitura áurica? A aura, na verdade, é esse composto, é o campo astral e o campo mental. Então, eu consigo ver, à medida que eu vou passando pelos chakras da pessoa, passando pelo corpo, se tem alguma coisa
que está mais saliente, que está mais relevante, que a pessoa precisa mudar. E eu vou dar um feedback para ela depois. Então, eu sempre vou dar um feedback depois do reiki. Às vezes a pessoa está num processo estável, né? A gente está fazendo um tratamento, eu não tenho muito mais a acrescentar. Mas às vezes, às vezes vem coisa nova, toda sessão, às vezes não. Mas eu sempre vou dar um feedback para a pessoa, né? Então, eu vou avisar a pessoa no momento que eu estou começando a fazer o reiki à distância. E quando eu termino, eu também aviso a pessoa. É assim que funciona o reiki à distância. Energia não tem tempo ou espaço. Por isso que o reiki à distância funciona. A gente tem duas técnicas para usar o reiki à distância. A técnica do joelho, que eu uso as minhas pernas como se fosse a pessoa. Então, meu joelho é a cabeça da pessoa, a minha coxa direita é a parte da frente do corpo da pessoa, a minha coxa esquerda é a parte de trás das pernas da pessoa. Ou a gente usa o substituto. Aí eu agora consegui um boneco lindo que eu queria mostrar para vocês, que é o Shrek. Ele é muito fofo. E daí, pelo substituto, eu vou trabalhando chakra a chakra também na pessoa, né? Daí pego o bracinho, né? Se a pessoa tem um problema específico no braço, a gente pode trabalhar direto nesse braço, né? Na perna, no pé. Também é uma outra técnica. Então, eu estou à disposição, quem quiser falar comigo, tirar dúvida, fazer as terapias, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu falei para vocês que eu sou uma apaixonada, eu adoro, né? E funciona. O pessoal já deixou aqui pedido para falar mais sobre reiki, cromo, falar mais sobre as cores da casa e como lidar essa energia em casa. Então, eu acho que tem muita coisa aí pra gente marcar. A gente pode, eu estou à disposição, gente. Para mim, assim, vocês veem que eu falo pelos cotovelos, né? Não tem como, eu falo mesmo, né? Mas são assuntos que eu adoro e eu estou à disposição. A gente pode falar a respeito, só a gente pegar o tema, né? E eu não sei de tudo, eu acho que ninguém sabe de tudo, né? Mas eu me empenho aí, eu realmente sou uma estudiosa desde muito novinha, li muitos livros, né? E faço com muito amor. Então, aquilo que eu não souber, eu de repente vou pesquisar, vou atrás, e vou tentar trazer uma informação e um conhecimento para vocês. Né? Para mim é um prazer poder compartilhar isso. É isso mesmo, Alessandra. Só agradecer mesmo você. E aí depois a gente marca uma outra, viu como foi fácil. Você falou pra eles que eu tava nervosa. Não cheguei a falar. Assim. Tava numa ansiedade, nervosa. Então foi super fácil, foi super light, tá vendo? E é isso. O pessoal aí eu tenho certeza que aproveitou pelo feedback que eu recebi aqui no WhatsApp, que a gente fica ligado o tempo inteiro. O pessoal tá gostando muito, gostou muito e ficou bem interessada aí no reiki, na cromo, de fazer, de saber como funciona e conversar mais a respeito disso. E a gente pode marcar mais pra frente. Vamos conversar sim. E olha, eu estou à disposição, se alguém tiver ainda alguma dúvida a respeito do que foi colocado aqui, se quiser informação sobre as terapias ou se quiser informação a respeito do que foi falado, pode me mandar o WhatsApp. Às vezes eu demoro para responder, em função das coisas que eu tenho no dia, dos outros clientes, né, de eu estar atendendo, mas eu respondo todo mundo. Então, se você passar uma mensagem, ficar na ansiedade, ela não respondeu, já sabe que tem que trabalhar a ansiedade no corpo mental. No corpo mental e no corpo emocional, né? Então, às vezes, também é uma técnica aí, olha, gente, eu não respondo, tem que você trabalhar a ansiedade. É brincadeira. Eu respondo todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho porque eu tô ocupada, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Obrigada, Lê. Deixa eu só encerrar, passando uns recadinhos. Então, primeiro, para mim não esquecer, eu quero mostrar aqui. A Érica fez para mim. Obrigada, Érica. Olha que lindo, é um brinquinho. Ai, não sei se estou conseguindo mostrar. Do laço laranja. Eu achei a coisa mais linda e delicada, eu estou usando. Então, agradecer ela, que fez também do Outubro Rosa e do Agosto Laranja. E falar para vocês um pouquinho do nosso bingo. Né? A gente vai promover o bingo online dia 11 de julho. Então, as cartelinhas estão à venda. São 5 rodadas com uma grátis. Vai ser tudo pelo WhatsApp. E para credibilidade, né, a gente vai estar com uma live
compartilhada somente com o pessoal do grupo, para o pessoal poder estar acompanhando a Yayubinha. Então, quem tiver interesse, é só me chamar, pode chamar pelo telefone da associação ou por qualquer uma das redes sociais, Instagram, Facebook, a gente vai estar respondendo. E por favor, deixe um like de vocês aí no vídeo. O vídeo continua disponível, né? Essa foi ao vivo, mas ele continua disponível para qualquer um. Quem perdeu pode estar assistindo, tá bom? E é isso. Gente, entra lá na página da Semente, dá uma curtida na página, entra no Facebook. No meu Facebook, eu sempre vou ter textos um pouco mais complexos, falando sobre as energias do momento, as energias do planeta e tal. No Instagram tem algumas coisas mais rápidas, né? Mas entra lá, dá uma curtida, conversa comigo, fala aí, dá a opinião de vocês, que é bem legal. Tá Ia bom? falar isso, no WhatsApp que eu passei da Alessandra algumas vezes, ela também sempre manda textos, mantras, então é muito legal, e ela explica quando você não entende, que eu sou uma que às vezes eu não entendo, e tá na descrição do vídeo, tá o Instagram da Semente, né, do Espaço A Semente, que é onde ela atende, que é um espaço divino. Só de você chegar já dá uma paz, assim, maravilhosa. Então, isso que a Carla falou é o seguinte, eu tenho uma lista de transmissão, na qual eu tenho o propósito de todo dia mandar alguma coisa boa. Eu faço todo dia? Eu não faço. Mas eu também não encho a caixa de vocês, né? Quando aconteceu, às vezes, eu mandar 2 mensagens, porque era um aviso de alguém, né, e tal. Então, se alguém também tiver interesse em participar dessa lista de transmissão, é só me mandar um WhatsApp falando assim, me inclui na lista. E daí a pessoa vai começar a receber essas mensagens que eu mando, né? Eu falo às vezes do reiki, às vezes da cromo, eu passo uma mensagem positiva, às vezes, por exemplo, nós tivemos o eclipse recente, eu passei uma informação a respeito do eclipse, e é mais ou menos isso, tá bom? É uma delícia, gente. Então é isso. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui. Gratidão a todos. Que vocês tenham uma noite excelente. E como eu digo sempre, paz, luz e amor para mim, para você e para todo mundo. Amém, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite à nossa presidente que está em casa, presidente da BEM que também entrou aqui, o Marcelo da BEM, que estava aqui na nossa live da Associação Brasileira de Esclerose, né? Presidente Ana Bernarda da Alsapem. Beijo a toda a família Alsapem. Obrigada pela presença. Um beijo. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Beijo pra